Sejam bem-vindos! Estamos então na última lição de número 13, Tiago, uma vida transformada pela verdade. Existem vários personagens com o nome Tiago. Esse Tiago da epístola não é o irmão de João. O irmão de João morre em Atos 12. Então esse Tiago, também conhecido como Tiago, o menor, é o meio-irmão de Jesus, apesar também da incredulidade inicial. Ele é também irmão de Judas. Então temos aí o autor da epístola geral de Tiago. Então Tiago 1, Judas versículo 1, mostra Judas, irmão de Tiago, Tiago, servo de Jesus Cristo, mesmo sendo meio-irmão de Jesus por parte de José e Maria, ele não se coloca como irmão de Jesus, mas se coloca como servo de Jesus. Podemos aprender então a humildade após essa primeira incredulidade, já que nem todos da mesma família de Jesus, como João 7:1-5 demonstra. Nem a própria família de Jesus, em princípio, no começo, acreditou que Jesus era o próprio Messias. Então, ele tem uma origem familiar interessante. Ele, então, sendo um homem que vai nos ensinar que é possível recuperar o tempo perdido e, sendo da família de Jesus, ele tem essa autoridade para também escrever. Desse fato, a origem e o legado de Tiago são explicados. No segundo tópico, de incrédulo à líder da igreja primitiva, demonstra que Tiago vai ocupar uma liderança na igreja de Jerusalém e, como um homem como eu e você, tendo as suas qualidades. Então vamos ver umas características, umas qualidades, caráter íntegro pela obediência e submissão. Então ele se autodenomina servo de Jesus. Tiago 1. Perseverante nas provações. Tiago 1, 2, 4 e 12. Fala que você precisa perseverar, se alegrar quando for provado. Cheio de sabedoria. Tiago 1, 6. O livro de Tiago ele é muito similar ao livro de Provérbios. Homem de praticidade. É interessante isso. Tiago 1, 27. Não é um homem que ouve apenas, mas coloca em prática, porque aquele que ouve e não põe em prática é como aquele que se olha no espelho e esquece o seu próprio rosto. Então, Tiago vai trabalhar a questão de estudar as Escrituras. Atos 15, do 13 a 20, está no Concílio de Jerusalém, ajuda na decisão em favor dos gentios. Tiago vai falar da acepção de pessoas, como ele ajunta os gentios. Tiago 2, do 4 a 11, ele vai falar que não é necessário, não é permitido, não se pode fazer acepção, discriminar pessoas. Então ele vai, primeiro, de uma incredulidade, ele vai se tornar um líder, porque vai presenciar o Cristo ressuscitado e transforma-se nesse líder de Jerusalém. É claro que é uma grande oportunidade. 1 Coríntios 15, do 3 a 7, vai dizer que Jesus apareceu a Tiago. Lidera Jerusalém, Atos 15, do 3, Atos 15, versículo 13, Gálatas 2, 9. Então, Gálatas 1, 19, fala dos apóstolos. Então, Tiago, como um apóstolo, não dos 12 iniciais, mas também recebendo um título apostólico, Gálatas 1, 19, isso é importante, é uma grande oportunidade, visto que também, como um homem, tem suas fraquezas e limitações. Incredulidade acerca do seu meio-irmão Jesus. João 7, 1 a 5. Costumes judaicos, uma barreira cultural, Gálatas 2, 11 a 18. A briga de Paulo em relação aos outros apóstolos de querer inserir dentro do culto não a doutrina, mas também costumes e práticas judaicas, costumes judaicos, leis judaicas. É interessante que Tiago 2,2 é a única carta no Novo Testamento que usa a palavra sinagoga para a igreja. E é claro que ele vai ter um legado, ele vai padecer um martírio. Então, em 62, ele é jogado lá de cima, da onde estava, cá embaixo, ele morre a golpes, né? Ele é jogado do pináculo, ele é apedrejado até a morte, ele vai, né, sofrendo golpes, ele vai, entendeu? Padecendo, é uma grande realidade. Então ele vai sofrer um martírio, assim, irmão, que antes duvidava do Redentor, agora entrega a sua própria vida como mártir. Então ele não nega Cristo, ele vai até o fim das suas consequências e ele é massacrado pela sua fé. A epístola de Tiago move e transforma as vidas por seu impacto. A epístola de Tiago é uma epístola de fé prática. Ele vai dizer isso, a fé sem obras é morta. Então, eu preciso ter fé, mas não uma fé apenas singela, mas uma fé que se resulta em ações práticas. Então, o demônio tem fé. Sabe que Deus existe, mas treme, Tiago 2,19. Então, embora não negue a justificação pela fé, Romanos 3,28, Tiago destaca algo complementar a Paulo. Então a visão de Tiago não é contrária à visão paulina da salvação pela fé. Pela graça sois salvos, é o dom de Deus, por meio da fé. Mas Tiago está dizendo, depois de salvo, depois de ter recebido a Cristo, tudo aquilo que eu acredito precisa estar
cristalizado, como Paulo vai dizer em Romanos 3,28, que a justificação é pela fé. Como diz em Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Contudo, o Tiago vai dizer, depois de ter recebido essa fé, depois de ter recebido a Cristo, eu preciso então provar isso, ou demonstrar ao mundo de forma visível, e não apenas teórica, não uma fé filosófica, uma fé prática, porque a fé sem obras é morta. Então, essa morte da fé é quando ela não se externiza em algo prático. Então, a verdadeira religião de vida pura e irrepreensível é ajudar os necessitados, é visitar as viúvas, é trabalhar na verdade. Então, todo o escopo da teologia tiaguina, na carta de Tiago, está numa vida cristã prática, uma vida cristã que se externiza por meio da realidade. Voltando então e fazendo uma sumarização, você pode perceber que quando Paulo diz e creu Abraão e foi imputado como justiça, citando Gênesis 15:3, lá na carta de Romanos, Tiago também usa o exemplo de Abraão. Creu Abraão, mas leva Isaac. Creu Abraão, mas sai da sua terra. Então, o fato de sair da terra, o fato de levar Isaac no Moriá, demonstra uma fé não teórica, mas uma fé prática. Uma fé que é visível, uma fé que pode ser percebida pelas ações como verdadeiras lições de vida. Então, Tiago pode trazer para nós lições de vida, para uma jornada de fé. Então, a coragem para superar a incredulidade, a humildade de vencer a resistência interior, crescendo no lado do Filho de Deus e muitas das vezes não reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Então, essa humildade de entender que ele precisava superar isso. E o fato de autodenominar-se servo demonstra que estava preparado para servir a Cristo para o seu reino. E na nossa conclusão, Tiago, que cresceu ao lado de Jesus, acreditava conhecê-lo plenamente. No entanto, uma experiência pessoal, onde o Cristo ressurreto, 1 Coríntios 15:7, aparece a Tiago, então ele começa a perceber aquilo e muda da sua atitude. A vida de Tiago nos ensina a uma experiência genuína com Deus, que excede o conhecimento teórico. Jó 42:5, te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem, meus olhos podem percebê-lo. Então eu conhecia Deus de ouvido, de uma experiência externa, mas agora eu consigo ver, perceber Deus. E Tiago, quando vê Jesus ressuscitado, então ele tem uma experiência pessoal e consegue, dessa forma, entender a sua missão e o seu legado como um grande ícone ou personagem do Novo Testamento. Sendo assim, podemos perceber que Tiago tem muito a nos ensinar para o nosso crescimento pessoal e, sendo assim, Tiago é chamado de justo, o homem que tem uma vida justa, que possamos ser como Tiago, tendo em vista, então, uma fé palpável e prática, não uma fé teórica, que possamos externizar a nossa fé para que o povo veja aquilo que cremos em ações, porque se você crê e não pratica no que crê, lamento, a sua fé é apenas teórica e jamais será uma fé verdadeira e genuína, estando morta em si mesmo, não podendo frutificar, não podendo então produzir nada, a não ser destruída pela própria vivência de uma fé estéril. Que possamos aprender com Tiago a sermos melhores, vivermos pela fé, uma fé prática, uma fé que se externiza em ações e atitudes, em uma conduta, para que toda a humanidade possa olhar para nós, que toda a sociedade ou comunidade ao redor de nós possa ver as nossas obras e perceber que agimos conforme a nossa fala, aquilo que professamos e acreditamos. Que Deus te abençoe.